Bora falar de futebol, bora falar sobre Flaco Lopes no River Plate, um interesse que é persistente, um interesse que realmente é muito grande, não é a primeira tentativa que o River Plate faz para tentar contar com Flaco Lopes no seu elenco a partir de 2024. Bom, por que tanta insistência e por que o Palmeiras coloca tanta resistência? Bora falar sobre isso no vídeo. E claro que, se você não me conhece, eu me apresento. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e aqui eu também falo sobre outros clubes nas lives que ainda não começaram esse ano, mas também faço análises em vídeo aqui sobre o Palmeiras. Então, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ao final do vídeo deixa um comentário que eu vou ficar muito contente. Combinado? Espalhe o vídeo pra galera também. Seguinte, Flaco Lopes no River. Flaco Lopes é inegociável? Não. Flaco Lopes não é inegociável. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui. Porque alguns jogadores são inegociáveis. Rafael Veiga, por exemplo, inegociável. Por quê? Porque a presidente Leila Pereira estabeleceu com a comissão técnica o seguinte: os titulares que encerraram a temporada 2023 não saem, a não ser que venha algo muito mirabolante. Mas não saem, não estão para negócio. Agora, os reservas, outro papo. Foi assim com o Arthur, foi assim com o Kevin, e o Flaco Lopes hoje é um reserva do Palmeiras, e por isso ele não é inegociável. O ponto é, ele não é barato. Flaco Lopes não é barato. E aí a gente tem que entender o porquê que ele não é barato. Primeiro ponto, Flaco Lopes é jovem, tem 23 anos de idade. O Palmeiras aposta que ele tem tudo para embalar depois de viver 1 ano e meio no clube. Ele tem tudo para embalar chegando a uma temporada em que ele vai amadurecendo cada vez mais, até como ser humano, e não só como jogador. E aí a gente vem para alguns números da última temporada. Na verdade, ainda não, eu vou chegar nisso. Mas antes, primeiro ponto, Juventude tem tudo para mostrar potencial muito em breve. O Palmeiras acredita nisso, por isso ele não é barato. Segundo ponto, ele foi caro. Você não vai vender barato um jogador que tem potencial e foi caro. Então, o Palmeiras, que investiu 10 milhões de dólares na contratação do Flaco Lopes, não vai vender por menos do que 10 milhões de dólares para empatar a conta. Não faz sentido algum. O Palmeiras não está desesperado para vender jogadores para fechar a sua conta. O Palmeiras já vendeu o Endrick por muito dinheiro, o Palmeiras fez 2 boas vendas com Arthur e Kevin. Então não há um desespero para se desfazer de um jogador para fechar a conta. O Palmeiras vai fechar uma venda do Flaco se for um valor muito bom e interessante para o clube, senão ele continua à disposição da comissão técnica. E aí, a gente mergulha nos bons números de 2023. Muita gente pode falar, bons números, Fragoso, mas o Flaco Lopes fez 8 gols em 40 jogos que ele esteve em campo. Se a gente fosse olhar de maneira fria, sem mergulhar um pouco mais nesses números, não seriam números muito interessantes mesmo. Mas se os números não são tão interessantes, por que o River Plate está tão insistente em contratar? Porque certamente fez uma outra análise. E eu vou trazer aqui para você. É o seguinte, o Flaco é um reserva, o Flaco não é um titular. Então boa parte desses 40 jogos, ele jogou poucos minutos. E aí a gente tem que olhar para a minutagem dele na temporada para entender o potencial que esse jogador tem e promete. Vamos lá. Se você pensasse que ele jogou os 40 jogos inteiros, ou grande parte disso, e marcou 8 gols, números ruins, ok. Mas vamos para a conta de verdade. O Flaco teve apenas 1.303 minutos em campo. Para você ter uma ideia, ele entrou em campo como titular só 12 vezes no ano de 2023 inteiro. Já começa aí, tá? Só 12 vezes. E aí quando você pega o número de minutos que ele jogou na temporada inteira, são 1.303 minutos. Isso, colocando aí que cada jogo tem cerca de 100 minutos hoje, em média, os 90 mais os acréscimos, 5 mais 5 ou 3 mais 7, enfim, vamos colocar a média de 100 minutos cada jogo de futebol. O Flaco tem 13 jogos completos em minutos na temporada inteira. E com 13 jogos em minutos completos, ele balançou as redes 8 vezes. Os números são muito bons. Quando você para olhar para a média e fazer algumas comparações, você vai ver como esses números são interessantes. Veja só. Flaco Lopes, 1.303 minutos em campo na temporada 2023. 8 gols. Média
de 160 minutos para marcar um gol. Ele precisa de 160 minutos para colocar uma bola na rede. Essa foi a média dele na temporada 2023. Vamos comparar com alguns jogadores bem interessantes? Vamos começar com o Paulinho. Paulinho que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 20 gols marcados na principal competição do futebol brasileiro, e ele colocou 31 bolas na rede ao longo de toda a temporada, em 4.967 minutos. Quando você vai para a média, o Paulinho colocou uma bola na rede a cada 160 minutos. A mesma média do Flaco. A diferença é que o Paulinho era titular. Vamos para outro cara, Suárez. Suárez foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Suárez foi titularaço do Grêmio. Na temporada, o Suárez marcou 29 gols e esteve em campo em 4.731 minutos. Qual é a média do Suárez? Ele precisa de 163 minutos para meter uma bola na rede em 2023. Vamos lembrar a média do Flaco? Ele precisa de 162 minutos para meter uma bola na rede em 2023. Colocando minutagem na parada, você vê o potencial que ele entrega. Então, colocando só esses dois caras na conta, você já vê o peso que o Flaco coloca em termos de potencial para quem está olhando e falando, opa, se esse cara tá conseguindo entregar esses números saindo do banco, será que agora que ele tá bem mais trabalhado, que ele é um jogador que já tem 1 ano e meio de Palmeiras, ainda tem 23 anos, não vai começar a meter mais bola na rede? Se der mais minutos para ele, numa equipe arrumada como é a do Palmeiras, ele vai encaixar e vai colocar mais bolas na rede? Percebe? Quando você olha de uma maneira mais aprofundada, você vê onde está escondido o potencial que muitas vezes parece não existir, por conta do número frio de 8 gols em 40 jogos. Tem que olhar para a minutagem, tem que fazer conta, tem que ver qual o número de oportunidades que esse cara teve e respeitar o processo de maturação. Então, agora o ponto é o seguinte, para ficar claro, ele é caro, é um jogador que é reserva, mas é caro, não é inegociável justamente por ser reserva, mas tem que pagar muito porque ele vale muito pelos números que ele entregou. E o Palmeiras aposta que ele vai dar resultado. Olhando para esses números que eu citei agora, dá para entender porque o Palmeiras acredita no potencial do Flaco Lopes. Resta saber se nessa temporada ele terá mais minutos em campo. Ele estará mais tempo dentro de campo para entender se ele vai conseguir manter esta média. Porque mantendo esta média e com uma minutagem muito maior, a promessa é que ele entregue muito mais gols. Deu para entender? A lógica, os números do Flaco, porque o Flaco não é inegociável, mas porque também não é barato? Bom, espero que você deixe seu comentário aqui embaixo, falando um pouquinho sobre a sua opinião, o que você pensa sobre tudo isso. Se você discorda de alguma coisa, evidentemente, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Deixe o seu like, não se esqueça, e também, além de deixar o seu like, eu vou ficar muito contente se você se inscrever no canal. Combinado? Valeu demais pela companhia, meu nome é Rodrigo Fragoso, e claro, você sempre chega aqui no canal do Fragoso e escuta essa frase, não se esqueça, bora falar de futebol.